Seja bem-vindo a mais um Descomplica Casais, Felipe Ferro. E Kelly Ferro. Estamos muito felizes de estarmos no 6º episódio e hoje o tema é sobre ciúmes. Ciúme, ciumenta, ciumento. Para de ser ciumenta, né? Bom, isso é um tema que assola casamentos, né? Desde a fase de namoro a gente consegue perceber algumas coisas ali, já tem indícios que vão aparecendo ao longo do namoro. Mas antes de darmos seguimento aqui no assunto, gostaríamos de lembrá-los de compartilhar esse conteúdo a outros casais. Se isso, né, se o podcast Descomplica Casal tem sido bênção para a vida de vocês, né, divida esse conteúdo, passa para outras pessoas. Deixa aqui nos comentários mesmo do vídeo se você gostaria que a gente abordasse algum tema específico, né, e a gente vai, né, ver com muito carinho e responder. Nós somos, né, da Igreja Nazareno Itatiba. Se você está ouvindo pela primeira vez, somos líderes do Ministério de Casais e todo mês nós temos um encontro ali na INIC, quarta segunda-feira de cada mês, né, nos ajuntamos ali para um tempo de bênção, de restauração no casamento, de manutenção, de temas diversos que tem sido enriquecedor, né, para os casamentos e as nossas vidas. E ciúme assola não, ciúme é uma causa, um mal que é sorrateiro, né? Ele vai entrando aí no começo, ele parece até não vantajoso, mas simpático assim, né? É aquela cultura antiga de quem ama cuida, né? Um pouquinho de ciúmes é bom e tal. E quando vê, já se alastrou e criou raízes profundas, né? Que estragam o casamento. E como quando a gente planta uma árvore, na calçada de casa e ela tá pequenininha, então você fala, tudo certo, né, vai ficar tudo bem e tal, é só uma árvore pequenininha. E aí ela começa a crescer e você desconhece a potencialidade da raiz, né, e aí a raiz começa a se aprofundar ali naquele solo e depois de alguns anos, o que acontece com o tronco daquela árvore? Ela estoura a calçada, né? E aí você tem todo um prejuízo, né, de ter que arrancar aquela árvore ali inteira, né, e refazer a calçada porque ela, né, veio para fora com muita força ali ao longo dos anos. Eu acho que o ciúme pode ser uma boa analogia assim para isso, né, de que é uma coisa pequenininha, acontece ali no namoro de forma tímida, parece uma bobeirinha, coisinha, né, de namorado. E de repente pode tomar uma proporção no casamento que depois fica difícil de controlar, daí fica complicado mesmo. Exatamente, porque o ciúmes ele vai de encontro ao caráter também, né? Então tem duas vertentes, né? Aquilo que está dentro da pessoa que se sente ou que se diz ciumenta, seja marido, né, ou esposa, e aquele, né, ou outra parte que provoca esse tipo de ciúme. Então tem muito a que ver com o coração, com a motivação e aquilo que a pessoa vive de fato, né, com a presença de Deus, reconhecendo, né, o Criador, dono de todas as coisas, sabendo, se conhecendo quem é você mesmo, e o outro que provoca, né, essas situações em que gera desconfiança, e dessa desconfiança vem o tal do ciúme, né? A palavra de Deus nos orienta ali na carta de Paulo aos 1 Coríntios de que, né, o amor ele não inflama, né, em ciúme, né? Ele não arde em ciúme, né? Então isso é danoso, isso é perigoso, não somente de ciúme conjugal, mas também daquilo que você tomar algo como posse e não querer dividir, não querer compartilhar ou tomar isso como somente para si. Mas tem essas duas vertentes que a gente vai tratar, daquele que sente o ciúme e da outra parte que provoca situações que vão gerar desconfianças e que muitas das vezes pode ser traduzido como ciúmes, né? Então temos essas duas frentes aí para falar nesse podcast hoje. Partindo dessa primeira, tem a questão assim da autoimagem, né, do autoconhecimento da pessoa que
sente esse ciúme porque se sente inseguro, né, com o relacionamento. Na verdade, se sente inseguro consigo mesmo, né? E se sente inseguro também no seu relacionamento com Deus. Então, não tem essa plena confiança em Deus. Então, acha que o relacionamento, qualquer que ele seja ali na horizontal, sempre tem alguém que pode lhe trair, que pode, né, lhe roubar a confiança e tudo mais. Então, quando a gente sabe quem a gente é em Cristo, né, nosso pleno potencial em Cristo e saber que Deus nos deu essa pessoa, né, que tá aí do seu lado, né, Deus te deu essa pessoa, colocou essa pessoa dentro da sua história providencial, né, colocou essa pessoa ao seu lado. Então, ele tem propósitos com isso, né, uniu duas vidas com propósitos definidos. Então, o ciúme ele vem para atrasar, eu acho também esse propósito, né? Então é importante assim que primeiro a gente tenha resolvido isso em Deus, de quem nós somos, né? É importante também que esse quem nós somos envolve mente, coração, envolve o exterior, porque o ciúme ele é tão traiçoeiro, né, no sentido da palavra mesmo, que ele nos faz pensar naquilo que é externo, né, aquilo que é o corpo do outro, por exemplo. Alguns maridos têm ciúmes da roupa da esposa, né? Porque você vai falar, talvez, na parte, né, daquele que provoca ali. Mas há esposos que têm os ciúmes e a esposa não tá vestindo nada que provoque. Tem isso, né? Então, assim, é tamanha insegurança, né, do seu próprio relacionamento com Deus, né, de saber quem a pessoa é em Cristo, que a mulher colocar uma roupa que, né, na cabeça da mulher nem tá provocando nada, nem é, às vezes, a intenção disso, mas o marido se sente tocado por isso e movido no ciúme, né? Eu já vi ciúme de marido não deixar a esposa fazer a unha, né? Não deixar pintar a unha, não deixar frequentar algum lugar que ele não goste, né? Ou mesmo de cunho ministerial, né? Nós estamos falando aí para casais, né? Que tem alguma relação, né, com a igreja e às vezes não, né? Não quero que faça parte de tal ministério, né? Porque, enfim. Então é importante assim ter essa ciência de que a pessoa que sente o ciúme, ela provavelmente tenha algum bloqueio de relacionamento com o próprio Deus, né? Na sua aceitação como filho, na sua filiação e também consigo mesmo, né? E esse consigo muitas vezes está ligado ao passado, de um histórico de vida, de que assistiu esses tipos de ciúmes. Vamos imaginar uma situação, né? A pessoa, a mulher, o esposo viveu isso dentro de casa com os próprios pais. Imaginar que existia esse ambiente de desconfiança, até mesmo de traição, coisa do tipo, em que a criança, adolescente viu esse ambiente, em que foi alimentado dessa questão dessa super proteção que além da proteção virou um ciúme doentio a ponto da pessoa seguir, ver, não dá espaço para o outro por uma total desconfiança. Então a pessoa, né, o filho, a filha ali foram alimentados, né, ou sei lá, com tio, tia, enfim, viu isso, viveu isso e alimentou isso dele, criando-se um padrão de que isso tem que ser obrigatório para demonstrar amor. Uhum. Nossa, mas você não sente ciúme de mim, como tipo, se você não gosta de mim. Você precisa sentir ciúmes para mostrar para mim que você gosta de mim. Então isso é um estereótipo totalmente errado de que o mundo construiu isso, de que você mostrar para a pessoa ou transparecer que você está sentindo esse ciúme é uma forma de amor. Tipo, nossa, ele é muito Uhum. ciumento, ele gosta de mim, não me deixa fazer nada, então ele gosta de mim. Então assim, tá, isso é uma balela, é horrível isso, horrível porque o ciúmes ele escraviza a pessoa. Ele depende desse sentimento dessa proteção de guardar e falar isso é meu, é posse minha, ninguém pode ver, ninguém pode olhar. De fato não, né? Mas assim, Sim. mas é doentio Uhum. a ponto de escravizar a pessoa e ela ficar com medo, temorizada de viver sobre esse julgamento de que, ai, eu não posso fazer isso, ai, eu enfim, não posso. Esses limites são tão Apertados, né? apertados que a pessoa sente isso. Então, assim,
primeiro, viveu esse contexto talvez durante a vida. Segundo, alimenta dentro de si esse egoísmo, né, de querer algo assim, tomar para posse como dominação. E aí você segura ou domina essa pessoa nesse sentimento. Às vezes nem proibições, mas trata a pessoa com essas falas, com esses argumentos ou com essas regras, impondo essa condição. Ou você faz assim, ou você assim, com essa roupa você não vai, dessa forma você não vai fazer, porque eu não deixo, ou porque eu não quero, porque eu sou ciumento e você tem que me aceitar dessa forma. Então essa pessoa, primeiro ela é insegura, né, com ela mesma, ela viveu isso no passado, ou ela tem essas fragilidades de autoafirmação e que ela precisa colocar isso no outro como, ó, eu mando aqui, eu que governo aqui, e a minha forma de falar que eu governo é eu te proibir de fazer tal coisa, tal coisa. Isso torna doentio, né, a ponto de pessoas fazerem loucuras em função do chamado ciúme, que a gente conhece aí por ciúme doentio, agressivo. A Hollywood tem sua parcela também, né? Se a pessoa não teve essa presença, não foi um observador né, de alguma cena de ciúme familiar, do pai, do avô, do tio, séries, filmes fazem bem esse trabalho também, né? Então, o filme, né, no seu roteiro ali, todo roteirista espera pôr uma pimenta dessa, né, num filme, numa série, né, de um caso, né, de o marido descobrir alguma coisa sobre a esposa que tá trocando uma mensagem com não sei quem, né? Então, a gente acaba sendo alimentado, né, por essa cultura de Hollywood, né, em que sempre tem alguém que tem ciúme de alguém e isso vai acabar levando a descobrir a traição do outro, né? Ou um pouquinho também daquela guerra cultural que a gente vive, por exemplo, no âmbito da música, né? Que a música secular, ela sempre tá cantando alguma coisa de que traiu, de que viu o celular, de que viu um áudio de alguém, de que viu a mensagem de alguém, e que esse alguém... Então, assim, essas coisas vão alimentando o espírito, né? Por isso é importante você casal, perceber do que vocês estão se alimentando, né? Porque o nosso imaginário é alimentado, né? A gente fala isso num outro podcast, que é aquele que a gente fala um pouco sobre a pornografia, né? E o ciúme também é alimentado, né, dentro dessa cultura, né, midiática, né? Em que tudo que a gente assiste leva a essa situação de ciúme. Outra coisa bacana também, naquilo que você falou, que a pessoa com ciúmes doentio, possessivo, ela quer dominar sobre o outro, né? Quando na ordem da criação de Deus, se a gente olhar para Gênesis, Deus criou o homem com um mandato de dominação cultural, né? De mandato de domínio sobre a terra e não sobre o outro, né? Então ele, depois de ter feito Adão e Eva, Deus dá essa ordenança para eles. Então vocês vão, né, crescer, se multiplicar e vão dominar sobre toda essa criação que eu fiz e que eu entreguei para que vocês governem sobre ela, né? Então o nosso governo, ele é sempre sobre a criação, né, e nunca sobre o outro. Então o ciúme, ele fere ali né, na gênesis da história, né, na criação que Deus pensou com tanto zelo e amor. Ele fere essa criação de Deus, porque ele quer fazer o homem dominar sobre a outra pessoa, né? O marido sobre a mulher, a esposa sobre o marido. Se o outro, né, no caso, provoca isso, essa desconfiança, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você dar razões para que o outro venha desconfiar. Desconfiar de quê? De uma ação que gera, sei lá, qualquer tipo de coisa, vendo outras coisas, falando com outras pessoas, gerando desconfiança de, sei lá, de traição, enfim, dessas questões, dar isso para essa possibilidade do outro de desconfiar. Mas a pessoa não pode nem ser ciumenta ou, né, ciúme do que o outro vai estar, mas se isso um dia foi rompido ou gerou essa desconfiança, a pessoa do outro lado vai ter esse direito, porque até que isso não seja reconstruído ou não demonstre uma ação diferente, essa desconfiança vai existir. E isso não quer dizer que seja ciúmes. E se esse ciúmes pode ter sido provocado ao longo dos anos, se
a outra parte gerou, né, essas situações que fizeram com que a pessoa desconfiasse. Né? E não necessariamente de que eu tenho ciúme porque a pessoa acha que a pessoa é maravilhosa, muito bonita e fala, ó, você vai ser paquerado, admirado por outras pessoas e eu não quero que você seja. E Nasceu aí, bonito, vai fazer nasceu o para quê? fazer o quê, né? E aí você tem que estar em todos os lugares para fazer para vigiar. Né? Então essa desconfiança não pode existir, né? Tem que entender e não também reprimir que a pessoa, né, faça algumas coisas até no trabalho. Eu já vi casos de pessoas não permitir que a outra trabalhe porque acredita que outros homens vão ver a esposa ou vai estar exposto ou vai achar que outra pessoa vai dar em cima da esposa. Então já vi casos assim que a pessoa proibiu, né, a pessoa de trabalhar para não ter para diminuir esse risco, Guardar a pessoa né? em casa. E daí essa desconfiança, assim, gente, é doentia, assim, né? É horrível, porque a desconfiança está na própria pessoa, porque se ela pensa disso do outro, se nunca nem teve uma possibilidade de dar essa oportunidade, a pessoa faz isso, né? Ela que vamos dizer assim, que é o traidor, ou que ou fleta com pessoas. Então, se a pessoa não permite a pessoa trabalhar ou ir para algum lugar, é porque ele vive esse conceito. Alguém que pode estar ouvindo está falando, não, imagina, que eu vejo as pessoas que me cercam e tal, mas a confiança tem que estar nos dois ali, em Deus primeiramente, e nesse amor mútuo que não pode existir, né, esse ciúme doentio. O cuidado, né, o amor, esse respeito um com o outro, a mulher ter a ciência do que uma vestimenta vai provocar outros homens a olhar, isso é uma construção, primeiro, sábia da mulher e outra em conjunto. Agora, uma proibição em função do que o outro vai ser provocado, aí eu acho que isso mina e vem para discussões, vai para um relacionamento doentio, sim, sem fundamento, sem sentido. Sim, sobre essa parte da roupa da mulher, eu gosto de falar dessa parte, porque na verdade, assim, quando a gente relativiza as coisas, então, eu vou à igreja, ou eu vou ao trabalho, ou eu vou, sei lá, ao supermercado, do jeito que eu gosto de me vestir. Ok, né? O que a gente está discutindo aqui não é uma questão de gosto, de preferência, né? Cada um é livre, né? E eu espero que em Cristo para fazer as boas escolhas daquilo que vai vestir. Mas como nós sabemos que a gente está direcionando esse podcast para casais que têm algum tipo de ligação, né, com aquilo que é concernente ao reino, né, o reino que está se movendo, né, no nosso meio, para o qual a gente vive, nós mulheres, a gente precisa ter essa noção em Cristo que a mulher ela tem um potencial. Eu já ouvi até a seguinte expressão, que a mulher ela tem um potencial demoníaco. Se você olhar para a história do Éden, né, para a realidade, né, o que aconteceu realmente ali no Éden, o enganador da nossa alma chegou primeiro à mulher, né? E a mulher rapidamente cedeu, caiu, né? Não estou dizendo que eu não cederia se eu tivesse lá e fosse Eva, né? Sim, cederia provavelmente, mas ela cede, ela cai e ela convence o homem, né, com a sua fala. Então ali houve essa corrupção, né, da linguagem ali, né, da fluidez da linguagem da mulher para o homem, e aí nasce todo o problema de comunicação, né, do casal, nasceu ali quando o pecado entrou, e naquela situação em que a mulher caiu, a gente pode observar. Então, assim, as mulheres que estão me ouvindo sabem disso. Então, a gente sabe colocar uma roupa apropriada, discreta, que a gente vai entrar e sair de um lugar e que as pessoas, né, não vai atrair o olhar de ninguém, como também a gente sabe a profundidade de um decote. Então, isso ao longo da vida inteira, né? Do comprimento de uma saia, né? Do tecido da roupa, se é um tecido mais solto, mais, né, levinho, mais solto, ou um tecido mais colado. E se a gente está falando, né, ali da palavra de Deus que fala para que a gente não arda em ciúmes, né? Que esse amor que
que Deus planejou para nós, ele não é ciumento nesse sentido, a mesma coisa se dá, e Paulo comenta isso também, né, em algumas de suas cartas, sobre a questão da mulher também se vestir com decoro, principalmente no âmbito da igreja, porque se a gente está falando que a igreja é esse lugar onde a gente vai alimentar a nossa fé, né, onde a gente vai buscar a comunhão dos santos, né, entregar a nossa adoração ao Senhor em comunidade. E eu sei que a calça que eu coloquei, né, no domingo às 9 da manhã, quando eu estava saindo da minha casa, ela tá mais agarrada do que deveria, né? E eu vou sentar ali na cadeira da igreja, tem uma fileira atrás e pode ter um homem ali, né, atrás de mim. Então isso é um provocador de ciúme, não só o ciúme do próprio marido, como também de levar o outro ao pecado, né? Então você decência, né, de zelo pelo próprio casamento, né, e pelo casamento do outro, né? Uma vez eu ouvi assim que a gente precisa ter cuidado, né? Porque as irmãs às vezes vão para a igreja embaladas a vácuo, né? Porque a roupa é tão colada, tão grudada, que parece que realmente passou ali um sugador e tirou todo o ar daquilo, né? E a roupa ficou totalmente colada no corpo. Então, quer dizer, aquilo não vai contribuir nem com o marido dessa, que está embalada a vácuo, né, como com o marido de outra também, né? Então, essa decência, essa noção, esse zelo, quem nos dá é o próprio Espírito, né? Eu acho que quando a gente está na busca, né, eu não sou perfeita de forma nenhuma, tenho milhares de falhas, mas uma coisa, quando eu comecei a caminhar no Evangelho, né, eu pude perceber, porque eu também tinha outras roupas, né, nunca fui muito adepta a uma roupa muito curta, muito decotada, porque o meu pai não gostava disso, né, tinha esse zelo da parte dele como pai. E aí quando eu conheci o Evangelho, eu me lembro assim que o Espírito Santo, né, uma vez uma pessoa falou para mim, o Espírito Santo mesmo, ele vai te dar essa... Olha, né, na hora que você põe a roupa e olha no espelho, você fala, essa roupa eu não vou, então com qual roupa eu vou? E o próprio Espírito Santo, ele é eficaz de falar, você pode ir com essa, e aos poucos o nosso gosto pela roupa vai mudando, a forma como a gente enxerga, né, esse exterior também muda, porque a gente se resolve com Deus, com a nossa identidade, né, e com a segurança, né, do amor do cônjuge, com certeza. E a mulher, ela sabe, né, quando ela tá provocativa ou ela cria coisas, né, ou em sua vestimenta, no que ela vai fazer para provocar o outro, né? É nítido, né? Uma mulher solteira, ela se produz para atrair, né, o olhar do homem para conquistar, coisa do tipo assim. E o contrário também, né? Às vezes o homem também ele tem essa vaidade, essa forma de querer demonstrar o corpo, ou né, ser provocativo de forma que as mulheres outras vão olhar para ele de outra forma. Então isso também é um problema que precisa ser sarado em Deus, né? Porque se a sua motivação está em gerar esses conflitos, gerar essas provocações, isso não vai levar a nada, né? Não vai ser frutífero, e com relação a casamento só vai dar brigas desnecessárias e sem fundamento, né? Preocupante. Uma outra questão que é muito preocupante é o tipo de ciúmes que está ligado à inveja e que é traduzido como ciúme. Vou explicar. A pessoa, né, o casal, o namorado, o noivado, que enfim, estão juntos e os dois têm vida, são sonhos, estão construindo ou têm carreiras, e talvez um ou outro seja assim, mais sucedido em alguma questão, com relação à realização. E a outra parte se vê inferiorizada por isso, né? Tipo assim, nossa, eu queria tanto isso também para minha vida, eu sonhei tanto com isso e ele está conquistando, ou ela está conquistando isso primeiro. E esse sentimento de inveja, tipo, nossa, não, era eu que era para estar conquistando isso, ou era eu para estar fazendo isso, ou sempre foi meu sonho. Nossa, tá conquistando, viajando, conhecendo outros lugares, eu sempre sonhei isso para minha vida. Isso, por exemplo, a trabalho. E a pessoa cria situações de ciúmes para
Deter a outra deter a pessoa. outra pessoa. Não, você não vai porque isso. E coloca o casamento, o relacionamento à prova de uma decisão. Ou você faz isso, ou você muda, ou você larga, ou você deixa de ir, porque eu não quero que você esteja, porque eu tenho ciúme que você vai dormir fora de casa, por exemplo. Sendo que, na verdade, isso pode ser uma inveja. Né? Isso é muito triste, assim, mas acontece também, é comum. É, essa desconfiança ser camuflada aí com o nome de ciúme, mas a pessoa querer estar vivendo o que o outro está vivendo, ou estar no mesmo lugar que a pessoa está vivendo, e com isso falar, eu tenho ciúmes e por isso pronto, acabou, você não vai, ou tem que desfazer isso. Então isso também é um caminho desastroso que só a cura em Deus, um relacionamento com Deus para transformar e tirar esse sentimento pecaminoso de inveja. É porque eu acho que mais difícil do que reconhecer o ciúme é reconhecer a inveja. É mais fácil reconhecer o ciúme porque o ciúme ele tá transvestido de cuidado, né? É a definição errada, mas assim, eu tenho ciúmes porque eu tô cuidando, né, do que é meu e tal. E a inveja não, né? A inveja é um sentimento mais difícil de ser reconhecido, né, na minha visão. Mas quando não tem isso e é esse ciúmes doentio, é porque a pessoa que está sentindo, ela é capaz, ou ela já passou pela cabeça, ou ela já cedeu a algumas falas, ou uma conversa de WhatsApp, ou alguma questão inapropriada, que já gerou isso e pensa, opa, se eu fiz isso, eu camuflo a minha insegurança ou com o ciúme do outro. Então, reproduz isso no outro. Só que sendo que, na verdade, é a própria pessoa que cede a A investida de uma alguém, vestida de né? alguém. E aí eu acho que a gente pode, assim, pensar um pouco agora sobre algumas coisas práticas, né, assim, que podem nos ajudar, né? A Bíblia é bem clara de que quando a gente está falando de um caminho de fé, aquele que está de pé, cuide para que Que não não caia. caia. Então, não tem ninguém isento disso, né? Ninguém. Então, a gente precisa todo dia fazer a manutenção disso, né? Do nosso casamento, do nosso relacionamento. E quando aparece uma situação, né? Discernir em Deus, né? Muitas vezes pode ser uma seta, sim, né? Uma seta de ciúme pontual, porque Deus está querendo mostrar alguma coisa pro casal, né? Pode sim, mas de forma prática, algo que é muito importante é o círculo de amizades do casal. Isso eu acho assim muito legal, porque Deus é tão estratégico, né, na sua linha providencial que quando Ele nos chama para o Evangelho de Cristo, Ele mesmo dá conta de mudar a nossa forma de nos relacionarmos com amigos, né? Então, talvez você já tenha ouvido alguma coisa parecida com isso, de que nos seus primeiros 5 anos de conversão, provavelmente Deus faça uma mudança, né, bastante significativa no rol de pessoas que são seus amigos ali. Isso porque o nosso estilo de vida muda, a nossa cultura de vida muda, a nossa forma de ver o mundo e as coisas, ela muda, né? Numa média de 5 anos ela muda. Se não mudou nada, veja, porque, né, precisa mudar, porque o evangelho é esse confronto o tempo todo, essa mudança, é a gente se convencendo dos nossos pecados diários e indo para os pés do Senhor. E nessa mudança de amizades, o que acontece? Deus se agrada de que a gente tenha, como casal, amigos comuns ao casal. Porque, obviamente, se eu tenho um amigo da minha época de adolescente, ora, principalmente se a sua adolescência, se a sua juventude, ela foi sem a figura de Cristo, se você, né, se converteu depois de mais velho, e você é casado, não tem por que você nutrir o tempo todo esse cordão, né, de ligação com uma pessoa que era amigo de adolescente, que pode ter sido um namorico, que pode ter sido um flerte, um affair, sei lá, uma paixonite de adolescente, né? Não tem por que nutrir, manter esse tipo de relacionamento, né, depois de casado. O ideal é que, para evitar
né, qualquer tipo de ciúme e qualquer tipo de situação, né, desagradável, que o casal ore a Deus para que eles sejam cheios de amigos, né, mas amigos comuns do casal. E mesmo que essa amizade venha de longa data, que isso traga isso para o casamento junto, né? Não tem por que cultivar isso de uma forma individual, né? O que a Kelly está dizendo é você nutrir essa amizade de uma forma isolada. Olha, eu vou ter um tempo com essa pessoa, ou vou reservar isso com as ações, com as atividades que aquela pessoa produz, né? Claro, tempo com os amigos, com as amigas, isso é super saudável, tem que ter mesmo. Só que até que ponto vocês não possam nutrir esse tempo juntos, né? Porque se tem muita coisa que tem que fazer muito só com as amigas, ou sei lá, muito tempo que tem que fazer só com os amigos, em que círculo, né? Você não vai gerar, não é desconfiança, mas se isso precisa viver momentos muito separados, né? Deus nos uniu para ser um só. Né? E tem que ter esse tempo, porque talvez homens vai falar coisas de homens e mulher vai falar coisas de mulher, não entendam a gente errado. Mas quando isso vira um rito ou muito além do que permitir que esteja juntos, aí pode ter gerar esses ciúmes e que talvez não precisaria. Então, porque se é saudável ter aquele tempo, ok, mas se isso é muito cultivado, se isso é muito exagerado, isso com certeza vai despertar esse ciúme desnecessário, né? Já vi casos também de que a namorada tem ciúme, né, do amigo. Né? Não casaram ainda, né? Porque ainda tem esse tempo adicional, mas a namorada tem ciúmes do amigo porque passa mais tempo junto, porque tem aquela atividade, e esse faz tanta coisa juntos que na hora sobra pouco tempo. E se arrasta isso para o casamento, é muito estranho. Então, quando casado, a prioridade precisa ser o casamento, precisa ser os dois. Ter um tempo com um amigo e com outro, super normal, super tranquilo, mas que isso não fira, né, as prioridades e que isso não precisa ser escondido ou muito tempo fora. Não, comigo você não pode ir com o fulano de tal. Né? E para fechar, né, que acho que é um tema assim que, né, tem muita discussão e que de fato é muito perigoso, que é a amizade entre homem e mulher. Né? O marido pode ter uma amiga mulher ou a mulher ter um amigo homem. Né? Isso é complicado. Poder pode, mas tem um preço, não tem, gente, não tem outra forma de ver isso, né? Pelo menos não na nossa visão, assim, porque quando a gente fala que é o homem e a mulher, são duas partes que se combinam, que se encaixam, que, né, nasceram um pro outro, né? No sentido de que Deus planejou exatamente assim. Então, se nutrir essa amizade de forma separada, né? O marido com muitas amigas e a esposa com muitos amigos, hora ou outra vai ter algum problema. Hora ou outra vai ter algum, né? Porque aí não é um relacionamento, né? É algum tipo de relacionamento aberto que não é, né? Com certeza, se você tem um relacionamento tão aberto assim, não tá ouvindo esse podcast, porque ele tem um público bem, né, definido aqui. Mas não é saudável, né? Um último ponto ainda que eu queria colocar é sobre a área ministerial, né? Então, se você é casado ou noivo, namorado, tá ouvindo este podcast e você já passou algum tipo de situação dentro da igreja em que, sei lá, você tá servindo num determinado ministério no A e a esposa tá servindo no B. E aí, hora ou outra, algum dos dois ali passou algum tipo de situação. Nós oramos para que o Senhor possa unificar aquilo que Deus, né, quer fazer na vida de vocês ministerialmente. Por quê? Quando a gente se casou, a gente fez um curso, né, da UDF, chamado na época Casados para Sempre, em que tem uma lição lá que ela fala do ministério uma só carne. Porque se nós somos feitos uma só carne, né, casados para uma só carne, quando o ministério também é uma só carne, há muita facilidade, né? Há muita paz e alegria, como as coisas do reino devem ter, para que os dois operem naquilo que Deus está fazendo, no propósito de Deus,
sem que um esteja preocupado se o outro está com ciúme, né? Então pensa só como seria complicado, né? A vida, por exemplo, de uma esposa de um ministro de louvor, da esposa de um ministro da palavra, né? De um pastor, né? De uma pastora, se ele, né, arde em ciúmes porque ele vai atender uma pessoa. Então, assim, é muito delicado, né? Então, antevendo isso, né, quando a gente olha para a palavra de Deus e percebe que tudo que o Senhor quer fazer é a partir de uma só carne, a área ministerial ela também é. Então, se de repente, olha, Kelly, Felipe, justamente nessa área aí que, né, a gente se perdeu aqui, a gente se pegou nesse sentido, porque eu sirvo no ministério, minha esposa serve no outro, e a gente não tá se combinando, eu tenho ciúmes que ela vá servir em determinado louvor, sei lá, no louvor, na diaconia, não sei, aonde vocês servem. Ou ao contrário, ela tem ciúme dele. Então, que vocês possam orar e perceber Deus fazendo essa junção no momento certo, para que vocês operem em uma só carne ministerial também, para que essas arestas sejam aparadas de ciúme e que não haja espaço para isso, né? Não parando a obra de Deus, né? Bom, o ciúme é perigoso. Ele vai de encontro à palavra de Deus, cuidado, noção, né, decência, são coisas assim, a partes, né, a questão do relacionamento, mas um coração ciumento, ele fere, né, aquilo que Deus espera, principalmente num relacionamento. Então, se os dois andam na presença de Deus, guiados, um com o outro ajudando, servindo a Deus, buscando a face de Deus, não tem por que gerar desconfiança, tampouco ter um ciúme do outro, né? E se você está passando por esse problema, nós aconselhamos que isso parta de uma busca interior aí dos dois, de perdão, arrependimento e transformação de vida na palavra de Deus, né? E se está tudo bem, glória a Deus por isso, né? Vivam, né, de uma forma bem saudável aí e que vocês rendam frutos para a glória de Deus no casamento, tá? Espero que vocês tenham curtido aí e nos vemos no próximo episódio. Descomplica os ciúmes, entrega na mão do Senhor, receba as transformações que Ele tem para sua vida e as novidades de vida para o seu casamento, para o seu relacionamento. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.